O Loki vai entrar no bando, sem ele não tem como chegar no One Piece. É isso, no flashback em que estamos acompanhando Shebeck, Garp, Roger e companhia enfrentar o mundo na forma de Mu, é normal que vários detalhes vão acabar passando batido. Ainda mais nas memórias dos gigantes, que contam com décadas de histórias em alguns poucos capítulos. Mas além do horizonte, o amanhã virá novamente. Depois que retornarmos a Elbaf, depois que os Chapéus de Palha enfrentarem Mu, o Sunny novamente desbravará os oceanos em busca do próximo objetivo, do próximo amanhã. A gente sabe como Oda é apaixonado pela época das grandes navegações, e realmente talvez poucos momentos na história da humanidade capturem o espírito de aventura, desconhecido, mistério, desbravamento que aquela época capturou. Mas é justamente por isso que ele já nos deu a dica. No mundo atual de One Piece, os gigantes não são só a nação militar mais poderosa do mundo, como também, possivelmente, os maiores navegadores. Libertar Elbaf também, de certa maneira, vai libertar o Luffy para alcançar objetivos maiores, que seriam impossíveis sem passar pela Terra dos Gigantes. E é por isso também que eu acho que a próxima ilha depois de Elbaf vai ser a última. Pelo menos a última da Grande Rota, a misteriosa ilha Roadstar. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, teoriazinho do Joe, link na descrição, mas gente, eu dei uma costurada que eu achei mais interessante na conclusão, porque eu acho que, na verdade, tudo isso aponta para a entrada do Loki no bando e a importância de ter um gigante passando tudo isso com os Chapéus de Palha. Eu vou explicar certinho, mas se você puder, já deixa o like, já se inscreve. Se quiser, vira membro. Estamos tendo lives de membro todo mês e, obviamente, as lives de domingo recomendo demais porque elas são maravilhosas. Então, recado dado, segue a gente no Teco Teco no Instagram também, muito importante. O Vertical é o bicho, estou fazendo conteúdo lá. E, sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta. O Oda não dá ponto sem nó. É como se cada arco ele estivesse entregando as ferramentas que os Chapéus de Palha vão usar no futuro. Isso vale para a parte prática, como o Haki, ou alguma habilidade de combate nova, ou para coisas mais simbólicas e metafóricas, seja um desenvolvimento emocional num personagem, ou até um mistério arqueológico que nem a existência dos poneglyphs. Em Sabaody, na conversa com a Shaq, lá no capítulo 498, a gente é relembrado como é possível fazer diferentes trajetos pela Grande Rota para chegar em determinada ilha. Na verdade, esse conceito é lá do capítulo 115, entrando na Reverse Mountain, quando a gente descobre que existem 7 rotas possíveis pela Grande Rota. Mas no capítulo 820, um antigo tripulante do Roger, Ino Arashi, confirma que, usando os log poses pelo caminho convencional, todas as rotas acabam em Lodestar, ou Roadstar, a última ilha da Grande Rota. E isso é interessante porque essa fala do capítulo 820 confirma uma fala do Roger lá do capítulo 966. Chegando na última ilha da Grande Rota, é possível compreender o mistério dos poneglyphs, mas não completamente. Por isso, o Roger pediu o Oden emprestado por um ano para que ele decifrasse os mistérios que o impediam de chegar em Laugh Tale. Então, seguindo a conversa que a Robin tem com o Rayleigh lá em Sabaody, os Chapéus de Palha com certeza vão passar por Roadstar, porque só passando por Roadstar você pode obter também as suas próprias respostas em relação a esses mistérios que Roger e Rayleigh chegaram às suas conclusões, mas que Luffy, Robin e companhia ainda não chegaram, porque eles ainda não fizeram a jornada inteira. Mas é aí que tá, Roadstar parece ser uma referência por si só. Deixa eu explicar. Como Roger diz no 966, chegando lá não tem como seguir mais porque o log pose fica completamente maluco, rodando sem parar. E na verdade, isso é uma referência bem clara a um fenômeno da vida real. Por uma questão de orientação dos polos magnéticos da Terra, quando alguém está navegando no extremo sul ou no extremo norte do globo, a bússola fica maluca, apontando para baixo, para cima ou até rodando no mesmo lugar, porque ela não consegue apontar para o norte magnético da maneira que ela foi criada para funcionar. Explicando de maneira leiga, até porque é a única maneira que eu entendo, o polo magnético da Terra é na vertical e a bússola é feita para apontar na horizontal, né? Te levar para frente ou para trás. Isso acaba deixando ela confusa. Tem até um navegador inglês famoso que, ali pela metade do século XIX, conseguiu descobrir exatamente o ponto que faz 90 graus nas bússolas no Polo Norte. E isso foi uma descoberta muito importante porque as pessoas já sabiam há séculos, que há milênios, que não dá para navegar magneticamente por aquelas regiões, mas ao mesmo tempo ninguém sabia exatamente aonde era o ponto de 90 graus. Isso foi descoberto ali na metade do século XIX.
E como se manifesta em One Piece? Bom, basicamente é por isso que não dá para chegar em Laugh Tale usando os log poses. O magnetismo não dá bom. É um magnetismo misterioso, como diria o Luffy. Ele nem deve conhecer a palavra magnetismo. Roadstar é claramente uma referência a uma estrela usada para navegação. E no hemisfério norte, a mais famosa de todas é a Estrela Norte, North Star, também conhecida como Polaris, que por milênios é usada por navegadores para se orientar no oceano à noite. Outro detalhe curioso que eu descobri pesquisando é que muitos navegadores cristãos, durante a Era das Grandes Navegações, apontavam para essa estrela e chamavam ela de Stella de Mares, ou Estrela do Oceano, Estrela dos Mares. O que nos leva ao capítulo 1153, durante o flashback do Harold, agora em Elbaf. Ali, passando nos quadros, vemos que o Harold está mostrando para um grupo de humanos uma espécie de bússola especial. Nessa mesma página, o narrador cita como as técnicas de navegação avançadas de Elbaf intrigavam os outros países. Dá a ideia de que hoje em dia a discrepância não é tão grande, se é que ela existe, por esses quadros. Mas isso não fica exatamente claro. Eu acho que o Oda vai jogar com isso para poder botar novos avanços a partir de Elbaf. E o próprio Harold, nesse flashback, fala que existe uma estrela que nunca se move, chamada de Estrela Polar. Agora, é exatamente aí para mim que o Loki pode entrar. A gente sabe que esse flashback, e francamente todo o arco de Elbaf, estão nos preparando para a grande revelação de que o Loki não é o grande vilão de Elbaf. Ele é alguém incompreendido e vilanizado pelo próprio povo de Elbaf. E sabendo que ele navegou sozinho por vários anos depois da morte do pai, até ser capturado pelo Shanks, o Loki provavelmente conhece todas as técnicas de navegação dos gigantes, que não devem envolver só a observação da estrela. A gente lembra que tem aqueles painters de arco-íris que conseguem levar embarcações específicas de Elbaf ali pelas nuvens. A gente sabe que tem essa expectativa que vai existir uma navegação através das Ilhas do Céu, que ainda não foi revelada, que parece que tem tudo a ver com Elbaf, o próprio conceito de Asgard, desses deuses que vivem nas nuvens. Fora o sumiço do Uruge e até do Enel, que a ausência está sendo sentida em relação às Ilhas do Céu. Então o Loki se encaixaria em vários mistérios ali que já foram, de certa maneira, referenciados em Elbaf, e que fariam muito sentido serem voltados agora. Mas, para mim, o mais especial de todo envolve exatamente os conceitos de Polo Sul e Polo Norte, que é um suposto continente congelado que a gente ainda não encontrou em One Piece. Isso nos leva de novo para algumas questões em relação a esse suposto continente, que não foi encontrado pelo Chapéu de Palha, mas que já foi citado várias vezes antes. Todo mundo lembra durante Dressrosa do flashback do Don Shinjao. Ele, que tem Haki do Rei, que é rival do Garp, ele é basicamente o Roger com a cabeça de piroca. E ele deixava o tesouro dele guardado sob o gelo, que com a sua cabeça de I, ele conseguia, bater e quebrar e pegar ali. Até que o momento o Garp é chato e ele não consegue mais quebrar o gelo, ele entra em depressão, enfim. Coisas de One Piece. Mas não é esse o ponto é continente de gelo. É possível que exista esse território, que pode ser uma placa de gelo gigante, igual a Groenlândia, ou várias ilhas congeladas, caracterizando ali uma espécie de um continente de gelo. Foi lá, por exemplo, que o Moria encontrou o corpo do Ors. Não fica claro se ele morreu lá ou se alguém enterrou ele lá, mas novamente existe uma terra congelada que é muito importante sendo citada na história. Nesse mesmo flashback de Elbaf agora, a gente viu o misterioso e conspiratório velho Yaru conversando com Harold sobre uma coisa bem interessante do passado. E esse é um ponto que Oda está construindo desde antes de Enies Lobby, porque antes de ser a companhia de carpintaria naval do Iceberg, a Gareira, aparentemente, era um grupo de navegadores gigantes que foi congelado. E nitidamente isso foi uma punição, uma prisão, uma retaliação, porque eles deviam estar fazendo alguma coisa que era proibido e, pela timeline, já era proibida pelo governo mundial. Nesse mesmo contexto, Yaru avisa sobre os perigos que o povo gigante enfrenta fora de Elbaf. Mas os gigantes congelados vão muito além da perseguição da Gareira. A gente viu com os textos Harley que os gigantes são um dos povos que têm as memórias do mundo antes do século perdido. E justamente por não estarem afiliados ao governo mundial, eles podem manter essas memórias, manter essa história. O problema é que com os séculos não foi preservado exatamente o papel dos gigantes durante e nem antes do século perdido.
A Gareira pode até ter feito atos impensáveis e a gente nunca descobriria, graças ao governo mundial. Mas que atos impensáveis seriam esses? É aqui que a gente entra na maior teoria da conspiração envolvendo a Gareira. Noah, também conhecida como o Navio da Promessa, foi a embarcação colossal criada durante o século perdido, onde Joy Boy prometeu levar os tritões de volta para a superfície. No capítulo 632, o Vanderdecken fala que Noah foi construída pelos tritões, mas a gente simplesmente não tem como saber se eles tiveram ou não a ajuda dos gigantes da Gareira, nem que fosse pelas plantas ou pelo método de construção. Pelo tamanho da Noah e por existir uma companhia de gigantes carpinteiros navais antigos que foi punida pelo governo mundial, é muito difícil não ligar os pontos. Só sendo palhaço para não entender, mas ao mesmo tempo pode não ser isso, pode ter sido uma punição por algum outro motivo. Agora, Eiichiro Oda, navio gigante, carpinteiro gigante do passado. É ou não é? Outra possibilidade é que os gigantes da Gareira tivessem construído a Pluton, que é dita ser um navio de guerra e também uma das 3 armas ancestrais. Talvez essa prisão de gelo tenha sido a sentença final do grupo, o que me lembra bastante Game of Thrones. Na época que está construindo o pouso real, o rei se chama Maegor Targaryen, e ele que manda construir a Fortaleza Vermelha, que é uma espécie de uma seção ali do castelo, cheia de segredos, câmaras ocultas, caminhos ali pela parede, lugares para ouvir pessoas e coisas do gênero. Pois bem, eis que quando todos os trabalhadores terminaram, os artesãos, mestres de obras, engenheiros, arquitetos e afins, nosso querido Maegor Targaryen junta todo mundo e então comanda a execução de todos. Por quê? Porque, segundo Maegor Targaryen, se todo mundo ali soubesse os segredos, não ia ser segredo nenhum. Então ele mata todo mundo que trabalhou e sabia os segredos das plantas para só ele saber cada detalhe da sua própria moradia amaldiçoada. Isso é um exemplo muito legal que o Martin bota no livro, mas ele não tirou isso da própria cabeça. Na verdade, tem várias lendas históricas sobre reis e faraós e imperadores que cometeram atos parecidos. Um muito famoso são com as pirâmides e as tumbas do Egito, mas você também pode seguir nesse mesmo caminho na China, com o primeiro imperador e os soldados de terracota. Eu não quero muito a fundo para não virar um vídeo maluco, né, sem foco, mas vale a pena jogar aí na Wikipedia e pesquisar, porque as histórias são bem maneiras. Mas, de novo, mitos históricos, não fatos, não fizeram igual o Maegor de verdade, ou pelo menos não tem evidências para tal. Mas voltando para One Piece, talvez essa seja a pegada do governo mundial com as armas ancestrais do século perdido. E claro, isso também bate com outro tema que o Oda vem trabalhando desde a virada do Novo Mundo, que são os projetos de gigantificação artificial do governo mundial. Eles são obcecados pela ideia de ter um exército de gigantes, e eles fazem isso de qualquer maneira possível, seja com os gigantes originais de Elbaf, ou seja clonando ou tentando algum experimento científico que fosse dar um poder parecido. Todo o arco de Punk Hazard e o trabalho do Caesar Clown está ao redor disso, e você também vê o Law falando explicitamente sobre essas tentativas do governo que ele descobriu lá. Lembra que o Oda não dá ponto sem nó? Foi lá na Ilha dos Tritões que o Caribou descobriu sobre a Shirahoshi ser a arma ancestral Poseidon. Depois, em um ano, ele descobriu a localização da Pluton. Agora, em Egghead, ele finalmente se juntou aos tripulantes do Barba Negra para contar tudo pro Yonkou. Coincidentemente, o Choco, que é a cara do Caribou, muito provavelmente pai, tio, parente, né, porque a gente está falando de Nepo Piece, foi revelado como traidor de Rox de Shebeck no flashback, tendo ficado com Hachinosu como seu grande prêmio depois da grande tragédia de God Valley. Então faz todo sentido que o Barba Negra, através do Caribou, descubra sobre as armas ancestrais e as suas localizações, enquanto o Luffy está a caminho de Roadstar. E nessa jornada, em um oceano congelado, onde os log poses não vão mais funcionar, onde os mistérios dos gigantes do gelo, da Gareira, de Ors, das armas ancestrais, onde os mistérios do passado de Elbaf e o mundo serão revelados, ter o príncipe gigante junto faria toda a diferença. E eu acho que ele poderia muito bem ser uma espécie de Oden do Luffy, que chega no fim da jornada, mas com conhecimentos vitais, para que ela vá até o final. O arquétipo do Oden bate muito com o Loki, sempre bateu, e eu acho que esse detalhe da navegação, dos oceanos gelados ali, do continente de gelo, do mistério da Gareira, eu acho que
o Oda botou já várias iscas, várias pistas para o Loki estar participando. Fora que o Hairudin parece que tá ali meio que engatado para ser o próximo rei de Elbaf. Ele representa vários valores que aparentemente o Harold queria passar para frente e ele foi criado pela Ida, que é essa mãe maravilhosa que representa essa antítese dos conceitos tradicionalistas de Elbaf. Então, tudo isso tá casando para mim. Eu acho que Loki Mugiwara vem forte, e nem que seja aí, ele entra pra grande frota pra substituir o irmão só pelo período, mas ele odeia o Luffy, kkk, tsundere, Loki e tal, essa pegada é possível também. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo, espero que você deixe o like, se inscreva, checa a teoria original do Joe, é bem boa, eu mexi bastante também, mas é importante deixar a thread lá, porque ele me orientou bastante em certos pontos do roteiro. E, fora isso, um beijo, um queijo, galera, tamo aí todo dia, vira membro, é nóis e checa o Tico-Teco e o Instagram, já? Um beijo, um queijo, galera, e valeu! Pode Palha Secreto, volta NBA e volta eu falar do meu leicão, tá? Luka Doncic tá magro, LeBron tá com dor na ciática, tá com dor na bunda, tá velho, mas tudo bem, vamos apoiar o bom velhinho, nosso Papai Noel do leicão. E muito obrigado, gente, amo vocês, adoro a resenha. Ano que vem eu vou pro Japão, hein? E nada. Vou estar em São Paulo final de outubro, mas vou só pra festa de fantasia e não sei se vai dar tempo de nada. É isso, galera. Um beijo, um queijo, valeu.